Fãs de novela, nesta edição, vocês se preparem porque nós vamos lembrar um personagem que se colocar na vitrine não vale nenhum e 99. Mas ele, o ator, está aqui e vale muito mais que isso. Recebemos Ricardo Tozzi para lembrar Cheias de Charme, falar de sua carreira e muitas outras memórias e bastidores que eu tenho certeza que você vai adorar lembrar com a gente. Bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço. Muito prazer em recebê-lo aqui. Vamos lembrar, falar aí sobre, né? Estamos aí falando de 11 anos atrás. Nossa, 11 anos atrás. Nessas horas que a gente começa a perceber que tá ficando velho, né? Preparamos um fundo ali, ó, de Fabiano. Eu adorei esse fundo, adorei. Fabiano e Inácio, os dois são Inácio. Fabiano. Não, aquele é o Inácio. Inácio, né? Que esse aqui dá pra tu com a lente azul e colava o cabelo loiro na minha cabeça, que era um pânico, porque todo dia de manhã eu era marcado meu horário antes das meninas, que era Cláudia Abreu, Thais Araújo, que geralmente são marcadas antes da gente, que elas têm cabelo, maquiagem. Homem é muito mais fácil. Eu era marcado antes delas, porque eu tinha que colar 18 faixas de cabelo loiro na minha cabeça com cola cirúrgica. Misericórdia. Porque senão, quando o Fabiano ia fazer os shows, eu suava, caía todos os cabelos loiros no chão. Então foi colado com uma cola que só descolava com a anticola no final do dia. Então, gente, essa coisa do loiro moreno foi assim, porque não funcionou, peruca não funcionou. O desafio dessa novela era os dois caras serem de verdade. Não podia parecer um meio que de mentira. Então, tinha que criar uma aparência de verdade pro Fabiano. E aí, quem paga o pato é o ator. Sim. Quando veio a ideia de convidar o Ricardo para vir aqui lembrar, né, da carreira, mas especialmente de Cheias de Charme, eu não pude deixar de pensar nessa novela, e eu tenho certeza que os nossos seguidores também, porque, sem dúvida, Cheias de Charme traz aquela coisa que, além de ser um trabalho onde você mandou muito bem como ator e marcou a sua trajetória, tem uma coisa que vai além da ficção também, né? Porque o Fabiano, ele meio que mexeu com o público como se fosse realmente um cantor. Um cantor, né? Um ícone, né? Eu me lembro que é muito louco, assim, a relação que a gente estabelece, que o personagem estabelece com o público. Eu tinha feito, antes de Cheio de Charme, eu tinha feito Insensato Coração, que era o Douglas, o Bibi, que via pelado e era meio burrão, então era muito, muito próximo de todo mundo. Todo mundo considerava o Douglas, aquele personagem, meio que um primo que você já conhece. Então eu chegava no aeroporto, as pessoas me agarravam, enfiavam a mão na minha calça, levavam minha cama. Era tipo uma loucura, tanto é que quando eu ia assim, fazer algum trabalho que eu tinha que chegar em aeroportos distintos pelo Brasil, eu esperava no banheiro até o motorista aparecer, o meu segurança achar, enfim. Corte C, que é uma linguagem que a gente faz no cinema, corta pra isso, eu estreio Cheio de Charme, chego num aeroporto achando que vai ser a mesma gritaria, as pessoas me olham e me aplaudem. Ninguém chega perto. Mudou completamente a relação de um personagem com o público, agora é outro personagem com o público, agora é um cantor famoso. E as pessoas me tratam dessa forma, diferentemente, e pararam de enfiar a mão na minha calça, né? Graças a Deus, que é uma coisa meio constrangedora. Não, legal. Eu gosto muito de também perguntar aquelas curiosidades que a gente fica sempre querendo saber, né? Por exemplo, como que você foi parar em Cheias de Charme? Como que isso veio? Cheias de Charme, eu tinha acabado de fazer o Insensato Coração, do Gilberto Braga, e o personagem fez bastante sucesso, né? O Douglas. O casal, né? Com a Maria Clara Gueiros, o Douglas e Bibi, fez muito sucesso. Esse trabalho especificamente, até o Gilberto Braga, inclusive, declarou isso no Globo, disse: nunca um ator que eu entreguei tão pouco para ele me entregou tanto de volta, porque o personagem não era um grande personagem e acabou virando uma coisa bem legal. E aí, Cheio de Charme seria uma grande aposta da Globo e realmente eu posso te dizer, Arthur, que estava no páreo todos os atores da casa, porque tipo, todo mundo queria fazer. Só que naquele momento eu tinha acabado de fazer um grande sucesso. E aí começaram os testes e, na verdade, a Globo, acho que alguém ali, alguma direção diz, acho que deveria ser o Tozzi, enfim. E aí começaram a me testar e eu me lembro que foram tantos testes, mas só comigo, não estavam testando mais ninguém. Eram tantos testes que uma vez, que cheguei um dia aí, cheguei para o diretor Denise Sarceri e falei assim:
Tá, já entendi, pessoal, porque tinha que testar. Eu cantando, eu de olho azul, era muito teste, porque era muito híbrido o negócio, né? Eram 2 personagens, eram 2 protagonistas. Eu me lembro de uma hora chegar e falar assim pro Carlinhos Araújo e pro Denise, falei, tá, gente, mas quando eles vão me dar a resposta? E eles falaram assim, que resposta? Eu falei, ué, se vai ser eu ou não? Eles, nossa, já é você, faz uns 4 testes. Você é muito... Mas ninguém me avisou. Eu tava testando coisas da novela, mas ninguém nunca falou, então, é você, realmente, desde o início já era eu, mas eu tava achando que eu tava sendo testado, então cada vez que eu ia pra lá, eu falava, cara, um novo teste, nossa, outro teste, vamos lá, outro teste, e não era mais, e foi engraçado essa história, porque eu podia ter sido muito mais tranquilo pra mim se eu soubesse desde o segundo que já era eu, entendeu? Sim. Mas foi feito um monte de coisa, porque essa novela, a Cheia de Charme, ela, para a direção, para os autores e para o elenco, ela foi muito intuitiva. Para começo de conversa, essa história seria contada numa novela das 9 sobre funcionárias, sobre as mesmas 3 mulheres, as mesmas 3 personagens seria um drama para a novela das 9. Se não me engano, até teve um título provisório de Marias Brasileiras. Marias Brasileiras. Seriam 3 empregadas domésticas que seriam numa outra pegada, e a direção, a Denise Sarraceni, genialmente, junto com a sua equipe, falou, não, acho que essa novela é outra coisa, eu acho que isso é horário das 7, eu acho que é alegre, acho que tem música, acho que é isso, e virou Cheia de Charme. Então, todo esse processo, tanto dos autores que eram autores que estavam começando a brilhar na carreira, que é o Fio e a Bel, quanto a Denise Sarraceni, que é a história da Rede Globo, mas maravilhosa e com a cabeça aberta, e o elenco foi tudo muito intuitivo, tanto é que a gente foi criando um universo meio paralelo ali, né? Uma linguagem da novela que era mais colorida, era mais caricata, era mais feliz do que o cotidiano, tudo na novela era uma explosão de cores e de... Os atores também foram nessa batida e criaram, por exemplo, Fabiane e Chayenne, que eram um tom lá em cima, né? E a gente, eu tinha o Inácio, que era 0, então eu podia arriscar bastante o Fabiano, porque eu sabia que ninguém ia dizer, olha que a Tucanação é esse, eu tinha outro para dizer que não era. Mas eu me lembro de no dia da estreia, eu e a Cláudia Abreu estavam sentados junto, e a gente estava super curioso, ansioso, óbvio, porque você não estreia uma novela, você não estreia como protagonista uma novela que da 7, que é uma audiência importante para casa, tranquilamente, é uma coisa, né? Só que a gente não sabia o que o público ia receber. A gente sabia o que a gente tinha feito, com a direção e tudo muito bem acordado, mas a gente sabia que a gente tinha arriscado. Que se você perceber minha carreira, eu sempre tô arriscando. Eu acho chatíssimo fazer o óbvio, o sem graça, o que é... E aí, eu me lembro que quando o capítulo começou, a gente lá, como naquela, sei lá, 200 pessoas assistindo, não sei o que, começaram a rir. Acho que a gente fez assim, esvaziou assim, uma tranquilidade, porque deu certo. E aí a gente criou, essa novela marca uma linguagem dela. Sim. Cheia de charme, quase virou uma novela para criança, que tinha uma trama adulta, que todo mundo se interessava e era dinâmica, não sei o quê, mas a gente fazia tudo quase pensando em criança assistindo. E tinha aquela mágica. Era mágico. Né? A gente criou aquela mágica, mas isso foi construído. Né? De sair clipe. Tudo isso, Arthur, foi construído com todas as mãos juntas ali. Direção, autores. Sim, e legal. O elenco. E era um momento, né? Porque assim, a gente tem que lembrar que novela é uma obra aberta. Sim. Que, né, inclusive, agora a Rosane Weitman lançou o livro que ela fala disso, sim, de trazer a sociedade para cá. E Cheia de Charme tinha muito disso, que era uma época em que as novelas estavam muito dialogando com a sociedade, e não à toa 2012 tem a maior audiência das 7 na década, que é Cheias de Charme, sim, e a maior audiência das 9 na década, que é Avenida Brasil. Porque ambas novelas, elas têm um diálogo com a sociedade. Exato. Que até assim, quando reprisou a Avenida Brasil na pandemia, eu olhei e falei, nossa, eu acho a Avenida Brasil over. Porque, não, a história é ótima, mas assistir ela todo dia me deixa over. Por quê? Porque o Brasil de 2020 já não é mais o Brasil de 2012. E acho que Cheia de Charme e Avenida Brasil dialogavam muito com aquele Brasil de 2012. Eu concordo, mas eu acho que ainda, não querendo puxar sardinha nenhuma pro meu lado, mas assim, eu acho que a gente ainda, nós de Cheia de Charme, ainda conseguimos criar um universo, porque, por exemplo, o Cheia de Charme está reprisando agora em Portugal.
e você não sabe o sucesso que está fazendo. Ah, sim, mas porque também é mais leve, Porque né? não eu acho que a novela conseguiu, por mérito de toda essa construção de equipe, criar um produto com uma linguagem dele. Sim. E essa linguagem quase leva todo mundo que... Eu concordo com você Sim, eu que entendi. a novela sempre tem que ser um reflexo da sociedade. A gente sempre tem que se enxergar naquele produto pra gente se identificar. Exceto quando é obra fechada, né? Tipo Cravo e Rocha, Chocolate com Pimenta, que aí toda vez vai fazer sucesso. Na verdade, quando é de época, né? Mas assim, mas as questões ali, os desafios, as tramas e tal, tem que estar dialogando com o público, porque senão, Sim. entretenimento é por identificação. Então eu tô me vendo ali, tô achando aquela história parecida com a minha, tô achando que se o público começar a achar, não, isso não existe. Essas novelas que a Globo e outras emissoras produziram já futuristas, a mulher robô, a mulher não sei o quê, porque ninguém compra essas ideias. Mas a gente pode falar por você mesmo, né? Depois de Cheias de Charme, vocês fizeram um projeto que foi Geração Brasil. E hoje, tudo bem, 9 anos depois, a gente pode falar que Geração Brasil não deu certo. Não deu certo. Na época, ninguém se falava nisso, mas hoje dá pra se falar que não deu certo. Geração Brasil foi a única novela da história da Rede Globo que foi interrompida por uma Copa do Mundo, né? Então a gente fez um mês de novela, parou o mês de Copa, que era bem aquele horário de os jogos eram mais ou menos 6h30, 7 horas, parou a novela um mês e começou a recontar e acabou... Mas concordo com você que Geração Brasil tinha um elemento que sempre me incomodou, e o meu personagem era basicamente esse elemento inteiro, que era dois, não falar... era? Não, era eu e Murilo Benício, mas era falar sobre código, que era aquele negócio de Steve Jobs, aquela coisa que aí eu acho que não fica dentro de uma bolha. Não comunicou com o público grande, com o publicão. Ninguém comprou esse negócio. Que negócio de código, programação. Isso era, eu me lembro até, inclusive, no argumento da novela, isso era uma questão super vigente, super do futuro, uma coisa que... Mas não era carismático. Falar de computação. Então, eu sempre acho que é muito subjetivo a identificação que a gente tem com o produto, com os produtos de entretenimento, mas quando você olha assim sobre o que deu certo e o que deu errado, o que deu certo sempre tem um carisma, assim, sempre tem uma coisa que agrada, que chega, que comunica, que passa pelo seu inconsciente. Não pode ser uma coisa chata, não pode ser às vezes muito violento demais, não pode ser escuro demais, não pode ser triste demais. Quer dizer, tem uma série de coisas que eu acho que o entretenimento ele se aproxima e se distancia do público. Legal. Vamos voltar para Cheias de Charme ainda. E ao longo de Cheias de Charme aí foram meses, né? Como você falou, de preparação, e acabou rolando muito, o público se identificou, a novela virou um fenômeno, e a gente ainda pega uma geração que ainda devia ter o hábito de fazer cartinha, essas coisas. Você chegou a receber presente? Como que eram? Porque você criou as Fabianáticas. Nossa. Como que era esse fã-clube? Era uma loucura. Era muito legal. Tanto é que existem até as toasiáticas, né? Que reverberou na minha vida. Olha só! E elas se encontram e vira e mexe, quando eu faço uma peça vão todas, viajam no Brasil inteiro. Mas o que é engraçado, as cartas já não existiam tanto nessa época. Mas eu peguei negócio de carta na época de Bang Bang, quando eu estreiei. 2005. Gente, era muita carta e era muito legal, assim, receber as cartinhas. Depois começou a vir a rede social que... sumiram as cartas e virou uma coisa mais tete-a-tete ali, mais a Cheias de Charme criou sim um fã-clube muito legal, porque gente jovem, criança, que acompanha minha vida até hoje, assim, gente que já cresceu, mas que é daquela época que eram crianças que a gente cativou. Um público bem específico, diferente das outras novelas. Sim. Qual foi o momento de Cheias de Charme, assim, que você acha que mais marcou? Se você lembrar, se alguém te perguntar desprevenido, como agora, e falar, tipo, todo tempo, no pré, durante e pós Cheias de Charme, o que você nunca vai esquecer de você, Ricardo Tosi, em cena ou fora de cena, envolvendo Cheias de Charme? Eu nunca vou me esquecer, sem dúvida alguma, quando eu tive que entrar no show do Michel Teló, antes de lançar a novela, ou seja, ninguém sabia quem era aquela pessoa de olho azul e cabelo loiro, cantando uma música que ninguém conhecia, com 10 mil pessoas, sem saber o que estava acontecendo, e a diretora optou por não contar que era uma gravação de novela. Nunca na minha vida eu passei por isso. Minhas duas pernas faziam assim, ó.
Eu entrei no palco, no show, eu e Cacau, Cláudia Abreu. Ela entrou cantando com o Michel. E eu entrei sozinho porque eu era o astro do momento. E a gente tá falando de um Michel da época do Nossa, ai, se eu te pego. Eram 10 mil pessoas dentro do Barra Music. Era fenomenal. E era assim, eu fui jogado nesse palco. Eu nunca tinha atuado como Fabian, que foi antes de começar a gravar a novela. Eu estava caracterizado de Fabian, nem sabia o que era Fabian ainda na minha vida. E eu tive que entrar, olhar para aquele público e começar. Se você me der, vai. Gente, nunca na minha vida. E as pessoas faziam assim, ó. Que isso? Não, eu falava assim, mas não é o Ricardo, tipo... Que é isso? Aí eu falar, não é o Bibi. Eu falei, gente, vamos me... porque eu tinha acabado de fazer o Bibi. Eu falei, cara, vamos começar a me vaiar nesse negócio, porque ninguém tá entendendo nada. E no final das contas foi rápido, e aí depois eu saí, mas eu tava assim, ó. Porque, gente, 10 mil pessoas. Legal. E a Cacau, vamos ser sinceros, né? Ela é uma atriz ótima, mas assim, a gente tava acostumado a ver ela sempre fazendo Drama, aquele personagem sério, Leblon. Né? Leblon não, Copacabana, né? Ela era Gilberto Braga. Ela era ou a mocinha ou a vilã do Gilberto. E aí ela surge de um jeito que ela nunca surgiu. Ela surge... É fenomenal esse processo, porque eu que sou amigo acompanhou dela, também. Eu que amo a Cacau até hoje, a gente é muito amigo, eu sei, e ela não vai se incomodar de eu dizer isso, eu sei o quanto para ela aquilo era importante. Porque ela vinha de um período afastada por causa daqueles filhos, de todos os filhos que ela teve, né? Que demandou bastante trabalho, ela não conseguiu trabalhar muito, e ela quis vir com uma coisa que marcasse, e eu sei que foi desafiador, porque não era a zona de conforto dela. E ela fez, tirou de letra. Nossa, tirou de letra. Aquela Cheyenne, gente, é um negócio, né? É maravilhosa. Eu vi depois na reprise, em 2017... E eu falava, gente, parece que a pessoa faz se divertindo, né? Mas a gente fazia se divertindo. Eu sempre trabalho, Arthur, eu preciso trabalhar me divertindo, senão eu não funciono. Mesmo quando eu falo me divertindo, é também no drama, é também na tragédia, não tem nenhum problema. Mas ator, eu sou muito visceral. Eu não sou um ator espartano que fica estudando em casa, chego com meus movimentos todos estudados, não. Eu preciso viver aquele momento. E aí, de 0 a 10, o ator que está super estudado vai até o 6, às vezes eu consigo até um 8, 9, porque surge um negócio assim, de verdade, que é visceral, e só acontece em cena. E por isso eu gosto tanto de teatro também, porque é vivo e a gente está ali interpretando. Sim. Mas isso é muito característico do meu tipo de trabalho. Eu comecei minha carreira tarde, com 30 anos, e ela é também muito intuitiva. Eu me apaixonei, eu descobri minha vocação, descobri a coisa que eu mais amo na vida mais tarde, né? Então eu comecei com 30 anos. E a minha regra pessoal era, se isso aqui tiver de verdade, as pessoas vão acreditar. Então eu precisava sentir. Eu não sei fazer de mentira. E eu acho que continua assim, porque isso é uma característica do meu tipo de interpretação. Até porque eu sou um cara que, se você pede pra eu ir lá, vai puxar saco de alguém ali, eu falo tudo errado. Eu não sou bom pra essas coisas. Eu não sou um cara articulado. Eu sou um cara muito de verdade. E o meu trabalho, o Fabian, eu me lembro... eu me lembro que quando eu fiz a primeira cena com o Fabian, eu lembro que a Cacau, a Cláudia Abreu, olhou pra mim e disse assim, que eu não tinha visto eu fazendo Inácio ainda, que eu comecei fazendo Inácio com a Leandra Leal. E ela não tinha visto o Inácio, e ela só viu fazendo o Fabian, aí já chegou aquele cara todo... Eu me lembro da cara dela pensando assim, e eu me lembro que dentro do cérebro dela devia estar assim, você tem certeza? Que isso? Você tem certeza que isso é corajoso, né? Eu lembro que ela falou, eu falei... Mas porque eu tinha o desafio de fazer coisas completamente diferentes. Eu não podia só construir o personagem, eu tinha que construir um personagem que fosse completamente diferente do outro personagem. Tanto é que foi muito legal... Teve algum momento da novela que vira e mexe a gente tá gravando e as pessoas levam pessoas, né, pra ver os estudos. E chegou uma criança, um menino de 9, 10 anos, sei lá, fã da novela, filho de alguém, porque senão não estaria lá dentro. E eu tava de Inácio. Aí a novela tinha começado, sei lá, tinha um mês. Tava no ar. E eu me lembro que a mãe falou assim, olha, vem aqui, Juninho, sei lá, esse aqui, olha o Fabian. Aí ele olhou e falou assim, não, o Fabian é outro, ele não é o Fabian. Aí eu falei, aí internamente pensei, olha, yes. Se essa criança, que a criança é completamente autêntica e espontânea, se ela tá dizendo que eu não sou o Fabian,
porque ela tá acreditando que cada um é um. Cada um. Então, para mim, foi uma coisa boa, assim, interna, de sublimação. Você vai falar, cara, acho que tá dando certo esse negócio. É porque eles não eram gêmeos. Não. Quando você faz, eu quero que as pessoas entendam, quando você faz gêmeos, Eram sósias, né? você tá partindo do princípio que o DNA é o mesmo. Então só muda a voz, querido. Muda só o caráter. Muda só o caráter. A voz é mesmo, o cabelo é o mesmo, a pele é a mesma, tudo é mesmo. Quando você faz sósia, que é alguém parecido com alguém, é um trabalho corporal, rostoral. Eu já fiz uma matéria de pesquisa, ano passado, inclusive, por conta de Cara e Coragem, que estava passando, que a Thaís Araújo fazia 2 sósias. Sim. E aí eu fiz uma matéria lembrando quem eram os sósias da ficção, né? Sim. E aí eu resgatei lá, Fabian e Inácio também. Porque até o final da novela não era revelado se eles eram ou não irmãos. Sim. Aí depois teve aquele lance da cirurgia. Eles não eram irmãos. Plástica, Um foi transformado com a cara do outro, que é a maluca da Achei aquilo bem É. doidão. Mas né? aquilo também, eu acho que aquilo é muito louco isso, porque ficava uma expectativa nossa, a novela inteira, dizendo, mas eles, interna do elenco, direção, a própria direção, mas eles são irmãos, ninguém sabe, faz como se não fosse. Porque eu achei que no final ia surgir uma história de que eles eram irmãos, enfim. Mas a novela permitiu aquela história completamente fantasiosa, entendeu? Amo. Que é surreal, que uma pessoa enxerga o outro, vai lá e pede pro cirurgião plástico, fala, eu quero assim, e um que vira o outro. E que tem tudo a ver com essa coisa de você ser famoso, ter fã, casa com essa coisa. Esses tempos você postou uma foto, né, quando morreu Aracy Balabanian, que eu acho que era de Cheias de Charme, né? Ela tava no elenco. Ela tava no elenco, mas eu acho que a foto não era de... Ah, não? Não, aquela foto foi depois, bem depois. É que eu ia perguntar se você convivia com ela nas gravações, era do núcleo, como que era. Na verdade, a relação Aracy, ela se tornou muito... a gente ficou muito amigo, né? Tanto é que aquelas fotos todas são na minha casa da Serra, lá do Rio de Janeiro, ao longo de situações em que a gente esteve junto, porque a gente realmente ficou amigo em função de amigos que tínhamos em comum e uma pessoa que eu realmente amava e achava das pessoas mais legais que eu já conheci na minha vida, assim. Porque ela era um absurdo. Aracy era um absurdo. Aracy, ela era uma diva. É ruim falar era, né? Ela era. Pra mim, ela é. Mas ela foi uma diva absoluta. Sabe que a Aracy Balabanian assinou o contrato dela com a Globo ao vivo no Jornal Nacional. Olha que legal. Ela saiu da Tupi, o Jornal Nacional entrou ao vivo, ela passou pelo... Não sei se ela Projac, ela passou pela portaria, foi andando ao vivo, sentou com o Roberto Marinho e assinou o contrato ao vivo. Ela é realmente uma loucura, só que essa diva, esse ícone, era um ser humano que você não tinha noção. Em termos de generosidade, de simplicidade e entendimento do sentido da vida, assim, de entender o que tudo significa. Porque é muito fácil no nosso meio, é mais comum do que se imagina, aliás, a grande parte acredita nesse negócio de fama. E acaba virando uma pessoa maluca. Entendeu? Porque é famoso, porque é melhor do que eu. Então começa a se julgar melhor do que outras pessoas. E a fama, essa fama que a gente constrói desse jeito, trabalhando, né, com o ator, o cantor, sei lá, o cara ganhou o Prêmio Nobel da Paz e ficou famoso por alguma coisa que ele fez. Essa fama, a gente tem que ter muita consciência de que é uma fama que é completamente efêmero. Porque ela não é sua, ela está sendo sua em função daquele trabalho. Se você não sabe lidar com isso bem, é muito complicado. Recentemente, Ricardo Tosi deu uma entrevista para Caras, né, lá no empreendimento dele, que é o Casa Cascais, aqui em São Paulo, dos Jardins, onde ele contou um pouco dessa novidade que ele tirou do papel aí no ano passado, esse lado empreendedor dele, e ele também contou aí que agora, a partir de setembro, ele vai retomar a carreira artística de uma forma mais intensa. Eu queria que... De uma forma real, né? Porque eu dei uma interrompida, na verdade. Você falasse um pouco sobre isso. Casa Cascais é um projeto que você colocou aí para diversificar, trazer algumas ideias. Como que é? Quem não viu aquela matéria? Quem não viu aquela matéria? Desde que eu comecei a entender um pouco as coisas assim, eu já troquei de carreira com 30 anos, né? Larguei uma carreira como executivo muito bem sucedida para virar ator de teatro e aconteceu tudo o que aconteceu, graças a Deus, porque eu segui uma intuição. Desde então, eu sou um cara que sigo muito o que o universo me mostra, assim.
E pandemia, momentos de reclusão, introspecção, para mim, esses momentos foram ótimos, infelizmente foi uma tragédia, mas pessoalmente foram momentos que eu gosto disso, né? De estar sempre olhando para dentro para saber o que eu posso colocar para fora. E a Casa Cascais, ela foi surgindo também intuitivamente na minha vida. E eu nunca imaginei, se eu te falar que há 5 anos atrás eu nunca imaginaria que existiria um projeto como esse, que consiste em pegar uma casa tombada, histórica, patrimônio histórico de São Paulo, no Jardim Europa. Primeiro, coisa que eu já gosto, eu restaurei essa casa. Então eu adoro arquitetura, design, e sou tão louco quanto atuação por essa coisa de arquitetura. Então eu mesmo, o projeto é meu, eu restaurei, fiquei 3 anos restaurando essa casa, depois eu ressignifiquei uma casa que estava abandonada, que é um patrimônio histórico, mas estava abandonado, e coloquei vários business lá dentro. Então tem restaurante, tem academia, tem lojas, tem salão de beleza, tem um monte de coisa funcional dentro, mas sem perder a essência de ser uma casa histórica. Então a hospitalidade vem fazer tudo isso, mas eu te recebo para fazer tudo isso como se fosse na minha casa. Esse projeto que também mescla com arte, exposições de arte pelos corredores da casa, tudo isso me fez muito sentido. E aí eu criei esse conceito que eu acho que no Brasil não existe e está indo muito bem, porque também é intuitivo. Tudo na minha vida é intuição, bicho. Eu vou indo entendendo o que o universo está me mostrando. Eu acho que isso é uma coisa importante para a gente, porque nem tudo é óbvio, nem tudo é estabelecido, tudo vai mudar. Nada, a gente pode ver até a própria história da teledramaturgia, agora a relação das emissoras com os atores é outra, todo mundo imaginava que seria uma coisa para sempre, mudou completamente. Então é sempre bom a gente estar olhando para dentro para saber quais são as nossas habilidades, os nossos interesses, para não ser uma coisa só, entendeu? Então eu sempre fui esse cara meio empreendedor que eu tenho alguns projetos sociais que eu nem divulgo porque eu faço por questões pessoais, que desses projetos, porque o primeiro contato que eu tive com essa casa foi para realizar os projetos sociais nos fundos dessa casa, e aí a casa inteira apareceu e tudo foi feito. Então vem já com uma pegada já legal, porque saí do lugar onde fazer os projetos sociais. Quer dizer, tudo na minha vida tem uma razão e um porquê. E agora eu preciso me dedicar muito, porque esse é um projeto grande, né? Bem grande inclusive, bem híbrido, bem complexo. Eu precisei ficar muito próximo, porque toda a parte conceitual veio da minha cabeça. Eu tenho sócios, a gente veio da nossa cabeça, mas o meu DNA está muito ali, o que eu acredito que é o futuro do atendimento, então, enfim. E agora eu posso, finalmente, o negócio está caminhando, e eu já tinha combinado tudo com meus sócios que a partir, mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos atrás, que a partir de setembro desse ano, eu posso sumir um pouco. E aí voltar para as coisas que eu gosto, que eu amo atuar, e vamos ver o que o futuro me reserva. Então, você já falou aí que tem uma paixão maior pelo teatro, então a gente sabe que em breve tem você nos palcos. Teatro, com certeza. Porque eu acho que a gente tem, com a vida, a gente vai aprendendo a priorizar o que mais te preenche, assim, o que mais te faz sentido. O teatro me faz muito sentido. Porque o teatro, na verdade, não só é uma relação que acontece na hora, naquele momento do espetáculo, é uma troca com a plateia real, por isso que cada espetáculo é um espetáculo, mas a dinâmica do teatro é quase um ritual espiritual. Isso eu amo. A televisão, você vai, passa o crachá, fica no camarim, alguém coloca tua roupa, alguém te maquia, grava, regrava, erra o texto, cancela a cena, alguém edita, alguém está dirigindo. Não é autoral, tão autoral pro artista. O teatro é muito mais autoral. Chega uma hora que tem uma direção. Claro, o teatro tem um diretor. Abriu a cortina, acendeu, tocou o terceiro sinal, acendeu a luz, é você e o teu público. Isso para mim é mágico. Isso para mim foi por isso que eu troquei aquela carreira inicial de executivo, que era muito bem sucedida, por essa coisa de pisar no palco e sentir isso. Então nunca vou deixar o teatro, não tem como. Legal, então nos próximos meses aí, depois de surpreender-se com uma carreira de empreendedor, né, que estava ali, a gente não sabia, mas veio e tá ali para todo mundo ver aqui nos Jardins. É isso aí. A gente vai ter surpresas em breve com o Ricardo Tozzi, cheio de charme aí, de volta nas artes para a gente ver. E quem quiser rever,
tem Globoplay, Cheias de Charme, outros tantos trabalhos, né? E vai ainda ter o filme da O novela. filme, eu tava guardando essa pergunta e aí você já me trouxe. Eu trouxe, porque eu achei que O filme, vamos falar do filme pra gente encerrar o nosso bate-papo. Vai rolar ou não o tão falado filme de Cheias de Charme? Tudo indica que vai rolar. Eu não tenho muito o que falar ainda, porque está em trâmite, está no processo, mas por um lado a gente acredita que realmente agora vai acontecer, por um outro lado a gente sempre quis que ele acontecesse desde que a novela acabou, então já ainda é uma coisa que vão pagar para ver, mas eu acho que agora está realmente acontecendo. O G-Show postou uma foto outro dia que tava a Sarracene, a Thaís, a Cacau e a Leandra. Sim. Aí eles fizeram mistério, né? Mais óbvio. E a Drummond, a Isabelle. A Isabelle, as meninas, ou seja, as empreguetes, com a diretora, o que vai ser? Na verdade, eu acho que é quase missionário esse filme, assim. Porque... Acho que a Gogóia tava também na foto. Gogóia tava. Eu acho que... elas estavam no Rio de Janeiro. Na verdade, eu acho que esse filme... ele é um desejo, não é nosso, assim, eu acho que é um desejo de todo mundo reviver um pouco aquela delícia que foi aquilo que a gente construiu, porque na verdade, eu acho que Cheia de Charme, até para finalizar assim, o que a gente está falando no nosso papo, eu acho que Cheia de Charme foi uma novela que teve uma missão, trazer uma alegria. Cara, tinha drama, tinha confusão, tinha história de amor, tudo, mas você assistia aquilo com um sorriso no rosto, porque a gente criou um universo mais feliz, mais colorido, mais empático, mais humano do que a gente vive hoje. Então, esse filme pode ser um presente para todo mundo de novo. Um pouco mais disso. E assim, né, de você, nada que porque como ele falou, ainda não tem muito nada concreto sobre o filme, mas você, Ricardo, né, enquanto coisas da sua cabeça, como que você imaginaria um Fabian anos depois, assim? Não sei. Ou como você gostaria que fosse esse Fabian? Eu acho que são tantas possibilidades, na verdade vai depender dos roteiristas, que são os autores da novela, que foram, né, que são e vão escrever o filme. Eu acho que eu deixo é encargo deles, assim, porque na verdade o Fabian pode ter tanto a Chayenne, todo mundo pode ter tido uma coisa totalmente decadente depois, ou pode ter tido uma coisa, a gente não sabe, são tantas possibilidades, já que o meio artístico é completamente instável, né, e é feito de booms, então eu acho que, sem dúvida alguma, vai ser engraçado, porque o que tiver acontecido com aquela gente vai ser legal de contar de novo. Maravilha, então. Muito obrigado. Eu que agradeço. Prazerzaço. Esperamos aí, em breve, trazer mais novidades. Bora, vamos. E vamos continuar. Ficamos sempre de olho. Você, até a próxima.